No caso, eu sempre falo para você, né? Eu deixo sempre mensagem falando para você da verdade. Mas você vê a verdade e você não é capaz de fazer como os outros fazem, né? De passar a verdade para que abra a mente das pessoas, das famílias, das outras pessoas que estão passando na mesma situação que você, perdido, tá? Porque o governo desse mundo, sempre, a gente já cansou de dizer, o governo desse mundo não é de Deus, tá? E aí você entra, tá, a gente fala em uma comunidade cristã, você entra em uma comunidade cristã que você não sabe de onde veio. Agostinho não gostava das leis judaicas e aí fundou a Igreja Católica. Lutero não gostava da Igreja Católica e fundou a Igreja Luterana. Calvino e John Cox não gostavam da luterana, então eles fundaram a presbiteriana. Pio VIII não gostou que lhe negassem o casamento católico e aí ele fundou a Igreja Anglicana. John Wesley não gostou da Igreja Anglicana e aí fundou a Metodista. Joseph Smith não gostou da Igreja Metodista e aí fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. John Smith não gostou da Anglicana e fundou a Batista. William Miller não gostou da Batista e fundou a Adventista. Ellen White gostou do que William Miller falou, mas faltava algumas coisas. Aí ela fez a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já Charles Russell não gostou da Adventista, e aí ele fundou os Testemunhas de Jeová. E pastores que não gostavam de nenhuma dessas igrejas fundaram as igrejas pentecostais. Que você não pesquisou, que você não buscou saber de onde veio essa comunidade cristã. Você não fez um estudo, não é? É essencial para descobrir de onde veio essa comunidade. E aí você acaba entrando em um buraco sem fundo. Você só vai cair. E vai perder a sua salvação, vai perder a salvação da sua família por causa disso. Porque um vídeo como esse você deveria estar enviando para os seus amigos, para os seus colegas. Então você precisa entender isso. Na Rua Azusa, nos Estados Unidos, tá? A famosa Rua Azusa. Quando você pesquisa a Rua Azusa, você vai descobrir ali as festas, os eventos que aconteceram na Rua Azusa em 1903, em 1905, 1907. Em 1910 já foi o suficiente para a Igreja Cristã do Brasil entrar no Brasil. A Igreja Cristã do Brasil entrou no Brasil em 1910. Tá? E saiu da Rua Azusa, falando em línguas, pulando, entende? Aí quando você chega em 1918, você descobre que a primeira Assembleia de Deus, ela foi lançada ali no Brasil, a Assembleia of God, que chama nos Estados Unidos, né? E quando você pega tudo isso, você vai ver que essas igrejas teve repartições, pessoas, tá, dentro dela que se repartiram e lançaram seus próprios ministérios. E se você voltar mais atrás, tá, mais atrás, você vai encontrar de onde foi que saiu todos os ministérios, todas as igrejas. É muito fácil. Você precisa somente ler a Bíblia. Você precisa somente ler a Bíblia, orar a Deus, se apegar com Deus, porque esse mundo não faz parte do governo de Deus. Você pode ver aí, ó, a justiça, por exemplo. A justiça é uma lei cobrindo a outra. A lei de Deus não tem isso não. Uma lei não cobre a outra não, tá? Mas quando você pega aí, ó, a lei dos homens é uma lei por cima das outras. É uma lei defendendo a outra lei. Porque eles fizeram leis. Mas Deus, a lei de Deus é uma só. É fácil para você distinguir essa coisa aí. Só é você ler a palavra de Deus. E para você se libertar, você tem que ler a Bíblia. Você tem que buscar entendimento pelo Espírito para que você se liberte desse tipo, né, de organismo que está aqui na Terra. Porque não existe nenhuma igreja de Deus aqui na Terra, nenhuma. Nem católica romana, nem pentecostal não sei da onde, nem da que veio da Rua Azusa, nenhuma é de Deus.
Nenhuma. A igreja é você. Você é a igreja de Deus. Então, se você não colocar isso no seu coração, se libertar dessa coisa que você vive aí, eu vou para lá para a igreja para poder cantar, orar, é coisa sua. Você tem que se libertar primeiro. Você tem que buscar libertação, tá? Aqui na Europa, eu fui em vários ministérios para olhar, para ver, e todos eles é a mesma coisa. Mas só que a palavra de Deus, não. Ela se renova a cada dia. Você quer se renovar a cada dia? Busque a palavra de Deus e você será bem sucedido. Os homens de Deus sempre vai ter um bom caminho, uma boa sucessão, tá? Então você precisa somente buscar, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia e entender o que está escrito nela, tá bom? Por favor, se você compreendeu essa mensagem, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus irmãos. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. E aqueles que não gostam das igrejas pentecostais estão fundando as igrejas com parede preta, barzinho, pista de skate, até danceteria. A verdade é que todas essas igrejas vieram de uma única fonte. Uma fonte que está sendo deixada de lado para inovarem com coisas novas. A verdade é que nós não precisamos inventar nada. Nós precisamos apenas voltar às raízes da fé.